Aí, tá bonzinho, Vitor? Tudo bem, Douglas? Final de semana, o outro final de semana foi tranquilo, mas esse eu ouvi falar que foi agenda lotada, viu? Não, negativo. Final de mês, então, possível. Apenas alguns abastados. O Vasco do Vitor ganhou, aí teve picanha, teve rodízio. Menino, foi um negócio movimentado esse final de semana, viu? Dentro de casa, felizmente. Né? Não, sim, você pediu pra casa. Isso, não quis sair, comeu em casa mesmo. Mas pediu, entendeu? Tem alguns abastados da redação aqui que conseguem ter esse privilégio de sair todos os finais de semana. Não estou falando sobre o Ezequiel apenas, mas é um deles. Ele é um deles, claro. Isso aí. E agora vai entrar de férias, segunda-feira que vem, então é um negócio. Não, ele já está com. Quarta-feira. Não, rapaz, eu falei com a Carlete, ela disse segunda-feira, tu antecipa outras férias. Ele já está com uns 4 meses aí já falando sobre essas férias. Quantos dias de férias? Rapaz, esse negócio de férias é ilusão. Pô. Você tirar, não, cara. Você se adoece, sente mal, pô. Entendeu? Ô, Vitor, rapaz, mas eu vou te contar uma coisa. Aqui, a participação do Vitor parece uma série, sabe? De reportagem sobre cassação de chapas, Vitor. Praticamente toda semana a gente traz 2 aqui, né? Exatamente. E o engraçado é que dessa vez, Douglas, tem uma ligação direta com outra que a gente já trouxe. Então, assim, é um negócio, é um esquema de pirâmide. Mas vamos lá, agora foi a vez de Cajueiro da Praia. Exatamente, Douglas. E, na verdade, novamente Cajueiro da Praia. Não, eu digo do PT, né? Exatamente. Porque o que tinha acontecido anteriormente? A gente já tinha trago aqui, inclusive aqui mesmo no Direto da Redação, a informação de que uma chapa de vereadores do Partido Progressistas tinha sido cassada pela Justiça Eleitoral lá no município de Cajueiro da Praia. Os vereadores que haviam sido eleitos foram cassados devido a irregularidades durante o processo eleitoral. E agora a gente volta a falar sobre a cidade de Cajueiro da Praia, novamente falando sobre a Câmara de Vereadores, porque teve mais essa decisão da Justiça Eleitoral cassando vereadores que haviam sido eleitos lá na cidade que fica no litoral do Piauí, só que dessa vez são os vereadores que estavam na chapa do PT, ou seja, os vereadores eleitos pelo Partido dos Trabalhadores foram cassados lá da cidade, dos seus mandatos lá da cidade de Cajueiro da Praia. Segundo o que foi informado pela Justiça Eleitoral nessa decisão, no pleito do ano passado, de 2024, onde esses vereadores eles haviam sido eleitos, houveram algumas irregularidades, como por exemplo, 3 dos novos vereadores, que são esses vereadores que são do PT, são eles o Luciano Sérgio, o João Pedro e o Veudo Damasceno. Eles foram cassados juntamente também com a chapa do Solidariedade, que estavam dentro da mesma coligação eleitoral. Todos eles foram aí cassados devido a um descumprimento, Douglas, que inclusive é algo também que a gente já trouxe aqui algumas vezes, que é sobre a cota de gêneros, o desrespeito à cota de gêneros, ou seja, existe uma cota que é separada para a candidatura feminina de mulheres, obrigatoriamente mulheres precisam se candidatar nesse número de vagas para tentar aí essa eleição. E, infelizmente, a gente está vendo aí repetição na fraude nessas cotas, ou seja, não há uma quantidade suficiente de mulheres que estão sendo candidatas, ou quando há esse número de mulheres, infelizmente são candidaturas fantasmas, onde as mulheres apenas colocam seus nomes, mas não fazem uma campanha, muitas vezes até fazem uso dos gastos na campanha, ou seja, fazem uso ali do fundo eleitoral, mas não fazem campanhas. A gente vê mulheres aí tendo um voto, ou mesmo nenhum voto, onde nem a própria candidata vota em si mesmo. E esses casos é que vem trazendo aí essa repetição de vereadores que estão sendo cassados devido a essas irregularidades nas chapas. E dessa vez aconteceu também, como eu falei, lá em Cajueiro da Praia já aconteceu com a chapa do Progressistas e agora está acontecendo também com a chapa do Partido dos Trabalhadores. E isso, Douglas, dentro de uma cidade onde tem uma quantidade mínima de vereadores, e agora apenas 3 vereadores estão com seus mandatos valendo lá na cidade de Cajueiro da Praia, que são os vereadores que foram eleitos pela chapa do MDB. Ou seja, de 12 vereadores, apenas 3 estão trabalhando aí que foram devidamente eleitos e que não foram cassados, pelo menos não até o momento. E interessante aí, o Vitor falando, é até engraçado, né? Porque não deixa de ser trágico, mas engraçado.
é o seguinte, a mulher aceita a candidatura, a vereadora, né? E aí faz todo o processo, inscrição, aquela coisa, integra a chapa e tal, vai para a campanha. Ela não faz campanha. Assim, nós já falamos aqui, o Vitor trouxe inúmeras situações absurdas. Absurdas, Vitor, e tão fáceis de detectar, que o meu primo consegue, eu consigo, você consegue, meu primo. Não precisa ser advogado, não precisa ser do TCE. Assim, né? Prestação de conta. Mas vem cá, você gastou só esse combustível? Quando não gasta, né? Ou então diz, você gastou tudo isso de combustível, dá para dar a volta 6 vezes, 7 vezes no município, para ter 2 votos, 3 votos. Às vezes não tem uma postagem na rede social, ou uma só, no lançamento do nome. Às vezes a própria mulher não vota nela. Não vota nela. Entendeu? Quer dizer, aquelas pessoas dizem, eu não sou candidato também, então eu vou votar no outro para ver se... Entendeu? Então, é um absurdo. Agora, eu acho, por exemplo, que a cassação da chapa é uma punição. Mas antes disso, Vitor, eu queria até conversar com você sobre o seguinte. Há uma discussão permanente sobre uma maior participação das mulheres na política. Né? Quer dizer, um incentivo para as mulheres participarem mais do processo político, eleitoral, político-eleitoral. Político-eleitoral, político-eleitoral. Aí se estabeleceu, inclusive, a regra dos 30%, a lei dos 30%, para até obrigar os partidos, coligações, federações, enfim, a colocarem, meu primo, aquela quantidade mínima de mulheres. Você não pode colocar menos do que 30%, mas pode colocar mais, não tem problema. Aí as próprias mulheres não todas, claro, os casos que são constatados, mas não são poucos também, são cooptadas, porque nós estamos falando aqui do Piauí e no Brasil, quer dizer, as próprias mulheres aceitam esse papel, porque é uma encenação, a mulher, em vez de ser candidata a vereadora, ela é candidata a atriz. Porque ela faz uma interpretação, ela interpreta uma candidata a vereadora, interpreta mal. Interpreta mal porque não convence ninguém. Né? Se você andar na cidade, a própria população diz assim, aí, é ou não é, Vitor? Isso aí, pegou o dinheirão aí, só fazendo um H, mas não é candidata a nada. Quer dizer, então a própria mulher, quando aceita isso, ela rasga essa lei que foi feita em benefício próprio. Benefício próprio no sentido de ter mais mulher participando do processo eleitoral. A cassação da chapa é uma punição. Uma punição. Mas deveria ter mais, Vitor. Porque é recurso público, é tempo de rádio, tempo de TV, é espaço em uma chapa, é participar de algo extremamente sério, que é o processo eleitoral, num jogo de faz de conta. Então, é uma coisa, assim, inadmissível. Volto a dizer, esse tipo de ação criminosa, porque é ação criminosa, esse tipo de ação criminosa tem que ser uma investigação profunda para punir quem aceitou o jogo de faz de conta, quem propôs o jogo de faz de conta, o presidente do partido, quem organizou a chapa, quem se beneficiou, porque em menor medida é uma espécie de organização criminosa. É uma espécie de organização criminosa. Porque se mais de 3 pessoas atuam para cometer um crime, é quadrilha ou bando. Tá no Código Penal. Isso é o que estou inventando. Então é um caso muito sério, muito sério. E a punição tem que vir, não só da justiça, mas a punição tem que partir também, e principalmente, do eleitor. Ficar de olho, que essas figuras, depois de um certo tempo, voltam até na eleição que vem. Daí a questão da inelegibilidade, que tem que acontecer, 8 anos de inelegibilidade, porque aí a pessoa some do processo, fica lá carimbada como corrupta. É um negócio complicado.